Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e eu já serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui ao vivo dos nossos estúdios, mas você que está aí em casa de agora já pode se conectar no app, tá certo? Do Educa Recife para acessar a nossa aula enquanto ela acontece aqui. Porque a gente vai conversar e é importante que você participe. Os QR Codes estão aqui, nunca acerto o lado, na sua tela. Então aponta a câmera do seu celular para baixar o aplicativo, tá certo? Por quê? Porque é através dele que você conversa com a gente, tá certo? Me acompanhando na aula de hoje, eu tenho a nossa querida intérprete Helena. Seja muito bem-vinda, Helena. Helena vai fazer a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, tá certo? Tornando essa aula muito mais acessível para todo mundo que está aí em casa. Se você também se sente interessado em se tornar aí bilíngue, né? Vai prestando atenção nos sinais que a Helena está fazendo, vê se consegue aí internalizar um deles, quem sabe se comunicar com as pessoas surdas também, tá certo? E no chat hoje, fazendo a conversa aqui comigo durante a aula, a gente tem a professora Camille Borba. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? Estou aqui eu em completo estado de feia, porque é isso, às vezes acontece, né? Mas estou aqui, ó, animadíssima para tê-los na sala de hoje. Espero que vocês gostem bastante. Vamos aprender sobre o quê? Argumento. E olha, argumentar, aprender a argumentar vai levar vocês longe, viu? A professora Vivi tá rindo aqui, mas é isso. Às vezes a gente tá bonita, às vezes tá feia, às vezes tá bem, às vezes tá mal. E a vida é assim, minha gente, é cíclica, né? Então, qualquer fofoquinha, pergunta, comentário, vocês jogam aqui no chat, tá certo? Um beijo. Olha, eu tô rindo porque a gente fica num debate eterno que a gente tá feia, mas tá animado, né, professora Camille? Olha, vamos lá. Vamos começar a aula de hoje que é sobre argumento. Coisa importantíssima aí no seu dia a dia, coisa que a gente pensa que só precisa quando vai escrever um texto, que nada, menino e menina que está em casa. É necessário argumentar para tudo, para conseguir o que a gente quer, para defender o nosso ponto de vista, para mostrar por que a gente está certo ou por que o outro está errado, que é a mesma coisa, né? Então vamos lá. Antes da gente pensar sobre o argumento no texto argumentativo, eu quero que a gente pense sobre o termo em si. O que é que significa argumento? Eu trouxe a ajuda do velho e bom dicionário, claro, né? Então, bora lá ver o que é? Segundo o dicionário Oxford, o argumento é uma razão, é um substantivo masculino, coisa importante, a gente reconhecer a classe gramatical logo de cara, né? É uma razão, raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo. E dois, o segundo significado, o argumento é a prova que serve para afirmar ou negar um fato. Então, a gente tem que ele é uma razão, um raciocínio ou uma prova que serve para mostrar um determinado fato. De toda forma, o argumento vai precisar passar pela racionalidade. Ou seja, vai precisar que você, quando estiver explicando alguma coisa, tenha lógica, faça sentido nesse mundo tão caótico. Então, organize as suas ideias aí, que é isso que um argumento pede, para poder provar. Ah, eu estou falando que a Terra é azul, mas por que a Terra é azul? Aí eu vou atrás de um argumento, de uma explicação, de uma prova científica que me dê base para construir uma resposta para essa pergunta, né? O mundo é feito de perguntas, a gente precisa respondê-las, né? O texto argumentativo expressa um ponto de vista por meio da defesa de argumentos, opinião, teoria ou hipótese. Dessa forma, o objetivo é fazer com que o texto entenda o ponto de vista de quem escreve o texto. Um dos lugares mais comuns que a gente expressa o argumento é através dos textos, tá certo? Uma carta, por exemplo, de reclamação vai ter lá também sua espécie de argumento. Um texto argumentativo muito comum em provas, né, especialmente no vestibular. Vocês são muito novinhos aí em casa, né? Estão no sétimo ano, ainda tem muita coisa pela frente aí antes do vestibular. Mas nos textos dissertativos argumentativos, a gente precisa também corroborar com a tese através de um argumento. Antes disso, a gente tem vários outros gêneros textuais que já vão pedir o argumento. Um desses gêneros é a carta de argumentação, é a carta do leitor, tá certo? Então, a gente tem várias outras coisas em que o argumento vai ser importante. O argumento é usado para defender um ponto de vista, como eu estava dizendo. Então, se eu estou dizendo que
não sei, vamos pensar num exemplo. Essa blusa é azul, mas Camille está dizendo que essa blusa é rosa. Aí a gente vai precisar aqui debater o porquê que essa blusa é azul, porquê que essa blusa é rosa e porquê que ela não é uma coisa nem outra. Professora, ela já olhou para minha cara e disse, é verdade, isso é uma briga de séculos aí. Mas- Porque... perdão, professora Não, vá-se Viviane. embora. É porque a gente precisa lembrar que, claro, o exemplo ele foi muito material, né? Assim, Isso, a gente consegue ver. Mas quando a gente tem, por exemplo, opiniões diferentes sobre, Isso. por exemplo, falando aqui da nossa área, né? Sobre algum autor. Eu acho que Machado de Assis é ruim. É mentira. Eu Vai não ser acho expulsa da minha isso. aula. Eu não acho isso. E Vivi acha que não, que ele é um gênio. Que é verdade. Então, nesse caso, olha, começou legal. Ainda tô dando o quê? Não, tu não serve nem para brigar comigo. Não sirvo. É. Mas, se a gente estivesse debatendo aqui, eu precisaria provar o meu ponto de vista. Porque senão vira somente uma discussão de ego, né? Porque assim, não é que você precise convencer a outra pessoa do seu ponto de vista, mas você precisa defender o seu. Sim, E aí, para isso, a gente vai usar o quê? Os argumentos. sim. Então, assim, quanto mais subjetivo for o assunto, Mais difícil. mais difícil e mais retórica a gente vai ter que gastar para convencer, né? Lembrando que em tempos de fake news, até fatos científicos estão sendo debatidos como meras opiniões, não é isso? Então a gente tem que exercitar realmente esse nosso trato argumentativo. É, justamente. E estava pensando também, assim, sobre materialidade, né? Tu falou que a nossa blusa realmente é muito... Vê que ela é azul, né, menina? Mas veja, eu tava pensando sobre Machado, agora que você falou, e não Machado em si, mas a obra. Vamos, sei lá, pega um livro de Machado, o Bendito Dom Casmurro. Pronto, Dom Casmurro é um E aí, ótimo tipo, exemplo. Como o nosso argumento vai se basear numa obra que existe, através da leitura dessa obra, da contextualização. Ótimo exemplo. Eu não pensei aqui agora. Ela cochichou. Aí eu fui atrás do cochicho. Através da leitura da obra, da contextualização e do estudo que os literários fazem a respeito da literatura, eu consigo provar, através do meu argumento, e nesse caso um argumento de autoridade, né, porque vai ser um estudo acadêmico em cima de um livro, que por que o livro é bom? E aí eu consigo barrar a ideia contrária de que ele é ruim. Falando sobre Dom Casmurro, eu lembrei que o grande debate da literatura brasileira é Capitu traiu ou não Bentinho? Sim. E aqui a gente vai ter uma infinidade de trabalhos acadêmicos a favor e contra. E por que a gente não tem um martelo batido? Porque Machado não deixa isso claro. Então, os dois lados, traiu, não traiu. Os dois lados, eles vão basear o quê? Eles vão fazer uma leitura da obra e vão tentar extrair ali argumentos que eles possam usar a seu favor. Sim, Né? sim. E aí é como a gente pode usar as fontes, pode usar, né? Não é isso, professora Viviane? Demais, demais. E ainda pensando assim, hoje a gente vai ficar conversando isso. aqui. E ainda pensando sobre essa questão de debate, quando a gente vai, você falou em subjetivismo, né? Quando a gente vai para uma coisa que não é material, por exemplo, se eu disser assim, sentir inveja é ruim, mas eu não tenho nada escrito de que sentir inveja é ruim, aí eu preciso ir atrás de provas científicas. Pode ser que exista algum estudo científico que prove que o sentimento da inveja causa reações adversas no nosso corpo. Eu não sei disso, tá? Eu não fui atrás dessa pesquisa. Isso Mas aqui pode são ser. hipóteses, gente. Mas São são exemplos. hipóteses. São exemplos discursivos. Exemplos discursivos, né? Didática aqui. Didática. Mas pode ser que existam. E aí eu vou precisar buscar essa referência para poder fazer a minha argumentação. Tá certo? O que é bastante difícil porque é uma coisa subjetiva, né? Pode ser que alguém fique feliz sendo invejoso. Não é o caso da maioria das pessoas, né? Mas pode ser. Vamos continuar. Entender o posicionamento do autor é importante porque o leitor é alguém que vai precisar, no final do texto, dizer se concorda com o que foi lido ou não e expor o porquê. É como a professora Camille está dizendo, eu não necessariamente preciso convencer o meu leitor daquilo que eu estou vendendo, daquilo que eu estou expondo ali no texto. Mas, se o meu leitor não concorda comigo, ele vai precisar ser espertinho o suficiente, né, inteligente o suficiente para arquitetar as suas próprias ideias, para organizar e dizer para mim o porquê que ele discorda daquilo. Certo? E todo mundo tem essa liberdade de concordar e discordar, tá? Nenhum texto que a gente leia, ele precisa ser cristalizado como verdade absoluta. A gente pode refutar, sim, a gente pode, inclusive,
não ter as provas, mas pensar na ideia e ir atrás dessas provas a posteriori, ou seja, depois, tá? O texto argumentativo é escrito em terceira pessoa e mostra o ponto de vista a partir de um conjunto de informações coletadas. Essas informações podem ser depoimentos de especialistas, dados divulgados pela imprensa ou artigos, pesquisa no geral. A pesquisa pode ser feita de diversas formas, né? Eu posso fazer uma pesquisa através de recursos bibliográficos, ou seja, eu leio o livro, eu leio o jornal, eu leio revista, eu leio um aparato teórico que me dê esse arcabouço argumentativo. Eu posso fazer uma pesquisa de dados coletados, eu posso ir atrás. Por exemplo, eu moro no meu bairro ali, eu entrevistei 50 pessoas, então eu sei, fiz um censo e eu sei quantas daquelas pessoas vão trabalho de ônibus. Então, é um dado que eu coletei. Tá certo? É uma informação verídica, só que eu preciso relativizar essas informações, tá? Eu posso fazer... O que mais que eu posso fazer? Eu posso coletar dados de diversas formas possíveis, através de entrevistas, através de depoimentos também. Tudo isso é fonte de informação, tá? Quanto à estrutura do nosso texto argumentativo, o texto argumentativo começa com uma introdução e na introdução há a apresentação da tese, que é uma hipótese argumentativa na qual o texto se baseará e tentará provar. Quando a gente está corrigindo texto de Enem, né? Nossa. Muitas vezes já aconteceu comigo do parágrafo ser totalmente expositivo. E aí eu ia lá, marcava texto expositivo, cadê a tese? Né, criança? A tese precisa ser aquela hipótese. Né? Precisa dizer, olha, aconteceu isso por causa disso e agora eu vou provar. Então, o resto do texto, o corpo do texto, o desenvolvimento, a conclusão, precisa trabalhar em cima dessa tese. Isso. E assim, lembrando que a tese, ela vai ser o ponto de partida. Então, a minha opinião é essa, sei lá, falando sobre algum tema publicidade infantil, que foi um tema bem complicado na época. Sim. E aí, a tese, você precisaria já expor ali o que você acha desse tópico. Sim. O que não quer dizer que o corretor vá fazer um julgamento de valor dos seus argumentos. O julgamento de valor vai ser sobre a qualidade, sobre a relação entre a tese e os argumentos. Mas a tese, ela é o ponto de partida. Sim. Ela é o meu ponto de vista, é o que eu acho e o que eu vou defender ao longo do texto. Isso, a gente vai ver uns exemplos aqui do tese, argumento, essas coisas, tá certo? Mas isso aí mesmo. É isso aí. Por exemplo, se o tema for, ela estava falando sobre a propaganda infantil, né? Foi. Eu trouxe o termo acessibilidade nos ambientes públicos, né? E que é um tema muito possível de cair qualquer ano, né? O que me lembrou acho que foi 2019. Mulher, minha memória não é muito boa, não, mas a gente se confia. Que o tema foi acessibilidade no cinema. Lembro. E aí eu lembro que foi um caos, assim, porque todo mundo, mas eu vou falar o quê do cinema? Gente, era só você refletir sobre a questão da acessibilidade. É acessível e essa acessibilidade é plural. Existem cinemas em todos os lugares. Os cinemas, eles estão preparados para isso. Sim. Então, assim, você tem que fazer um esforcinho mental para partir do tema. Isso falando em específico de textos argumentativos que têm um tema que vão ser avaliados. Sim. Tá? Porque a gente tem toda uma série de gêneros, né? Sim. Que são argumentativos. Mas, nesse caso, você precisaria fazer o quê? Entender o tema, selecionar ali o seu ponto de vista, já introduzir isso na introdução e fazer sempre essa retomada. E aí você poderia pensar, você falou acessibilidade e é algo assim, é semelhante. Os caminhos poderiam ser semelhantes, né? Isso. A acessibilidade, na verdade, nesse caso do cinema especificamente, ele pode ser destrinchado em várias coisas. Eu posso pensar no preço do ingresso, se ele é acessível para todo mundo, especialmente para as pessoas com uma renda menor. Eu posso pensar em acessibilidade física, ou seja, será que pessoas cadeirantes têm acesso ao cinema com facilidade? Será que elas precisam de alguém? Eu posso pensar também em acessibilidade, por exemplo... Cultural mesmo, de cultural. Onde existem cinemas. Também. Eles estão concentrados onde? Nas capitais. Sim. Em especial onde? Em shopping centers, que não são espaços que sejam tão acessíveis, né? De poder para todo mundo, né? E aí você tem um cerceamento de como a cultura chega. Porque se não há cinemas, como é que os filmes produzidos em larga escala no mundo todo, todos os anos, vão chegar para essas pessoas? Se não há uma forma de reproduzir esses filmes.
Então, acessibilidade aqui, nesse caso do cinema, poderia ir para vários lugares possíveis, né? No nosso caso aqui, na acessibilidade nos meios, nos ambientes públicos, a sua tese poderia ser, e aí seria a minha tese, na verdade, que eu fiz para vocês, né? A falta de investimentos em acessibilidade vai contra os direitos básicos constitucionais de livre locomoção. E aí o meu texto iria justamente defender, eu teria que ir atrás de lei, né? Essas coisas todas, para provar de por que o meu argumento é válido e por que a não acessibilidade refere um direito constitucional. Tá certo? Na introdução, assim como no desenvolvimento, é importante que o repertório sociocultural seja exposto. Referências a filmes, séries, livros, fatos históricos, etc., devem reforçar o argumento da tese. Muita gente acredita que colocar o seu repertório cultural vai, de alguma forma, reduzir sua nota, especialmente no Enem, né? Mas, na verdade, é um ponto positivo. Significa que você, além dos estudos acadêmicos, além do repertório científico, né, que a gente recebe muito da escola, você está vivendo nesse mundo e está absorvendo tudo que ele está produzindo. Então, se eu estou assistindo uma série e essa série tem a ver com o assunto, tá? Não é qualquer série. Isso. Né? Não é aquela série que eu assisti de comédia que não tem nada a ver com o negócio que eu posso colocar na minha redação, não. Então, tem que ser contextualizada. A gente está sempre relembrando isso. Então, se tem algum fato histórico que, de repente, se liga ao tema, eu também posso utilizar esse fato histórico. E é bom que ele comece ou na introdução ou na primeira parte do desenvolvimento, né, para dar arcabouço àquilo que você está dizendo. E o texto fica muito mais rico. Isso para dar corpo, né? Para dar volume. Porque a gente precisa pensar que argumento é diferente de opinião. Né? A opinião a gente pode tirar aqui, ó, vozes da minha cabeça, fonte, vozes da minha cabeça. É minha opinião. Mas quando eu preciso transformar essa opinião em um argumento, eu preciso o quê? Eu preciso de um corpo, eu preciso de dados, eu preciso desse repertório. E é muito importante que a gente veja o repertório sociocultural como algo muito amplo. Tudo que você consome ou já consumiu na sua vida, ele pode ser usado como um argumento. Sim. Desde que ele tenha relação com a sua tese. Sim. E até mesmo a opinião, ela não pode ser completamente descabida ou desprovida de alguma coisa que faça sentido. Ah, eu não gosto de, sei lá, eu não gosto do bolo que a professora Camille fez. Mentira, né? Mas assim, eu preciso dizer por quê, né? E muito provavelmente eu vou ter que ter um motivo por trás daquela opinião, né? Ó, sempre bom lembrar que tudo o que constar no texto precisa ter relação com o tema central, que é aquilo que a gente estava falando aqui, né? Inclusive os exemplos externos e referências socioculturais. Caso contrário, será caracterizado fuga ao tema, coisa muito comum também de acontecer. Inclusive no nosso dia a dia, né? Do nada a gente está conversando sobre uma coisa, isso. Aí envereda por outra, quando a gente vê o tema a gente já nem lembra mais. Inclusive, esse tema de publicidade infantil, e eu vou ficar falando porque eu fui revisora esse ano desse tema. E aí, uma parte considerável dos textos que eu li, eles fugiram do tema. Por quê? Porque eles pensaram na publicidade feita por crianças. Foi mesmo. Mas o tema era publicidade para crianças. Sim. E aí eu vou dar aqui a dica do pulo do gato. Leiam os textos motivadores, porque eles vão delimitar o tema. Então, a fuga ao tema, nesse caso, ele foi uma falta de interpretação, de leitura, né? De uma análise dos argumentos também. Já prontos. Por e para. Exatamente. E aí eu vi muito texto, assim, de gente que tinha argumento, tinha uma tese, mas fugiu do tema. No caso, a publicidade feita por crianças na publicidade. Isso. Tipo, no anúncio, isso, no exatamente. O trabalho infantil dentro da publicidade. Entendi. Quando, na verdade, o tema era justamente como as crianças vão receber a publicidade. Era sobre a regulação da publicidade infantil. Porque a gente para pensar, existe publicidade feita para crianças, né? Por exemplo, um brinquedo. Quem brinca com o brinquedo, normalmente é criança, né? Então, o público-alvo não é de adultos. Então, é a criança que vai consumir aquele produto, embora não seja ela que pague por ele, né? E diversos produtos, assim, alimentos que não são saudáveis. Industrializados. Que usam esses personagens infantis para vender. E aí houve uma regulação da CONAR em relação a isso. Então, o tema era esse, ele estava delimitado. Mas houve a fuga porque houve um erro ali de interpretação. Que tudo bem, acontece, normal. Mas a gente precisa ficar atento, mas numa prova, zero. É isso. É complicado. Simbora. Exemplo.
Exemplo, deixa eu voltar aqui, de fuga ao texto. Acessibilidade em ambientes públicos. Aí eu vou dissertar, né, e argumentar sobre acessibilidade em ambientes públicos. Muito se fala sobre a necessidade de acessibilidade para todos. É imprescindível que se reverta o padrão histórico de pensar ruas, avenidas e prédios públicos e privados apenas para aqueles que não são cadeirantes. Esse pensamento limitante acontece, pois é cultural, a ideia de que os cadeirantes não possuem autonomia no dia a dia. Esse é o primeiro argumento. Muito válido. Eu estava falando de fuga ao tema, mas esse aqui não é uma fuga ao tema, né? É a É um manutenção. exemplo da argumentação. É um exemplo da argumentação, de como a gente mantém esse tema e vai destrinchando ao longo da narrativa, tá certo? No desenvolvimento. No desenvolvimento, os argumentos devem aparecer para corroborarem com a tese. É o momento em que os exemplos aparecem e se convence o leitor do seu ponto de vista. Então, assim, é um momento em que você precisa fazer sentido. Tá? Se você lançou uma ideia lá na tese, lançou uma ideia na introdução, no desenvolvimento, no D1 e D2, que a gente chama, né, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, que a sua tese vai ser defendida. Então, é nesse momento em que eu uso todos os argumentos que eu tenho, digo por que eles acontecem, como é que eles agem, quais são as consequências, etc. Tá certo? E nós temos, depois do D1 e do D2, desenvolvimento 1 e 2, a gente tem a conclusão, que é o arrebatamento, o fechamento, né, o encerramento do nosso texto. Forma de síntese ou com propostas de solução para os problemas discutidos no texto. Então, eu vou fazer uma recuperação daqueles aspectos principais do meu texto e eu vou fechá-lo. Como é que eu fecho um problema? Tentando solucioná-lo. Tá? Então, eu vou, na conclusão, mostrar ao meu leitor que, agora que eu já tenho argumentos, eu estou pensando em como resolvê-los socialmente. Como eu posso resolver os problemas que eu mesmo apontei durante o meu texto, tá? Na conclusão, é importante que se tenha a solução do problema. E aí vão existir algumas características ou especificidades do texto que precisam aparecer numa conclusão, para que ele tenha minimamente coerência. Então, vamos lá. A gente tem os agentes, quem executará o plano. A gente tem as ações, o que será feito. A gente tem os meios, como executar a ação. E a gente tem os efeitos, o que se ganha com a ação, consequência. Eu vou mostrar um exemplo disso, que eu fiz para vocês. Eu coloquei grifados em várias coresinhas diferentes, para a gente tentar separar na conclusão do nosso texto aqui que a gente foi trabalhando, que partes estão onde, assim? Vamos por assim. Coloca em tela cheia para eu ler. Obrigada. Na nossa conclusão, sendo assim, é necessário que o Ministério da Infraestrutura, em parceria com a iniciativa privada, lembrando que a gente está fazendo um texto sobre a acessibilidade, tá? Em ambientes públicos. Então, aqui, o Ministério da Infraestrutura, em parceria com a iniciativa privada, seriam os agentes dessa ação, ou seja, os responsáveis em fazer essa mudança acontecer na solução que eu criei aqui no nosso texto imaginário, tá? E por isso ele está de preto, tá? Em negrito de preto. Em negrito de preto é uma redundância? Sim, Talvez, no caso. Não é? Mas é porque quando a gente vai falando, né, às vezes o nosso pensamento, ele se atropela. Isso acontece, e como é normal. eu fiz sublinhado, na verdade, em negrito de várias cores. Isso. Aí ficou Não. parecendo. Sim. Nesse caso, não, tá? Nesse caso, não. Volta lá. Deixa eu voltar para minha tela. Isso. Olha. Sendo assim, é necessário que o Ministério da Infraestrutura, em parceria com a iniciativa privada, esses são os agentes, tá? Em vermelho, a gente tem: façam as devidas modificações nas estruturas prediais e lugares públicos. Então, a gente tem a ação. Então, já consigo demarcar aí o que é o que aí na minha conclusão. De azul, a gente tem: a fim de conseguir aumentar a mobilidade de todos, e isso em azul é o efeito, é a consequência da minha ação. E por último, a gente tem: por meio de obras e reformas desses ambientes patrocinados por ambas as organizações. Então, eu tenho os meios para fazer tudo aquilo que eu estou prometendo. Tá vendo como a nossa conclusão está bem organizada e está bem delimitada? Então, você aí em casa também pode fazer esse exercício de pegar um texto argumentativo. Pesquisa aí no site de pesquisa um modelo de texto dissertativo argumentativo e tenta sublinhar aí quais as partes, fazer esse reconhecimento, que eu tenho certeza que você vai tirar de letra, tá certo? Vamos ver.
O tema de um texto dissertativo argumentativo pode ser o mais diverso possível. A gente já viu aqui, a professora Camille estava falando sobre um tema, eu já trouxe outro, e assim sucessivamente. Mas eles tendem a ser temas sociais, né? Especialmente em provas avaliativas, tá? Então, é possível falar de desigualdade social, epidemia, pobreza, cultura, tudo que for relevante socialmente. Então, eles podem ser os mais diversos possíveis. É importante estar sempre preparado. Como é que eu me preparo? Continuando lendo. Por que isso está escrito na minha cabeça? Continuando lendo, assistindo e consumindo repertório cultural. Então, assistindo jornal também para saber o que está acontecendo no mundo, etc. Tá certo? A nossa aula está chegando ao fim, professora Camille. Você quer se despedir? Gente, Quer uma lamentar? pena. Uma pena. Veja só, é isso, essa aula a gente foi inclusive trazendo aqui argumentos ao longo, Para se defender, ao né? vivo, gente. Pra nos defender. Isso, pra nos defender. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. É uma aula que é realmente essencial, certo? Não só para o gênero dissertativo, argumentativo, mas para diversos gêneros. E lembrem-se, conseguir defender-se é conseguir argumentar a favor de si. Tá? Babado. Gostei. Então, um beijo, gente. Até a próxima, tá? Foi um prazer estar aqui. Vamos acabar nossa aula, que George e Vanessa já estão ali prontinhos para entrarem. Obrigada, produção. Obrigada, Helena. Obrigada, Camille. Gente, eu me despeço por aqui. Um cheiro e até a próxima aula.